Minha filha mais velha me empurrou para fora da mesa na ceia de Natal, diante de todos, apenas para dar o lugar à mãe do meu genro. Fui ao chão, humilhada como nunca antes na vida. O que ela não sabia é que naquela mesma noite eu mudaria o destino dela para sempre. Quando amanheceu, 42 chamadas perdidas já o aguardavam em seu celular. É incrível como a justiça chega quando menos esperamos, transformando em ruínas quem outrora parecia intocável. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Clara Veloso, tenho 66 anos e construí sozinha uma das maiores construtoras do Rio de Janeiro. Depois que Francisco, meu marido, faleceu há quase 6 anos, dediquei-me inteiramente à minha única filha, Roberta, de 40 anos, e aos meus 2 netos maravilhosos, Mateus, de 15, e Luísa, de 18. Ou pelo menos era isso que eu pensava até a noite de 24 de dezembro de 2024. Lembro-me como se fosse hoje. Cheguei à casa de Roberta carregando presentes cuidadosamente escolhidos para cada um deles e uma garrafa de vinho raríssima que custara R$ 1.200, guardada durante anos para uma ocasião verdadeiramente especial. A mansão dele no Jardim Botânico estava lindamente decorada com guirlandas e luzes douradas. O cheiro delicioso de bacalhau no forno invadia cada canto. Eu deveria ter percebido os sinais de que algo estava errado quando entrei. "Vovó!" gritaram meus netos, correndo em minha direção. Mateus ainda me abraçava como quando era pequeno. E Luísa, agora quase da minha altura, beijou meu rosto carinhosamente. Aquele foi o único momento de genuína felicidade daquela noite. Ricardo, meu genro, apenas me cumprimentou com um sorriso visivelmente forçado. "Dona Clara, que bom que chegou. Cedo." Foi o tom daquela última palavra que me alertou. Como se minha presença fosse um inconveniente, como se eu tivesse atrapalhado algum plano. Roberta apareceu da cozinha com um avental, mas sua saudação foi tão fria que senti um calafrio. "Mãe, deixe as coisas aí mesmo." Nenhum abraço, nenhum beijo. Estranhei, mas achei que talvez estivesse estressado com os preparativos. Notei que a mesa estava posta para 8 pessoas. "Estamos esperando mais alguém?" perguntei, contando mentalmente quem poderia ser. "Sim", respondeu Roberta. "A mãe do Ricardo, Beatriz Monteiro, está chegando." Aquele nome ecoou em minha mente como um alarme. Beatriz Monteiro, 70 anos, dona de uma das incorporadoras que mais competia com minha construtora nos últimos 30 anos. Ela sempre tentou me derrubar nos negócios, usando de artimanhas que eu jamais empregaria. E agora, por alguma razão que eu desconhecia, ela viria jantar em nossa ceia familiar. Quando ela chegou, a mudança foi instantânea e chocante. Roberta, que mal tinha me dirigido a palavra, transformou-se completamente. "Dona Beatriz, que honra recebê-la em nossa casa. Entre, por favor." Ela a conduziu como se fosse realeza, enquanto Ricardo observava com um sorriso de aprovação. Beatriz, vestindo um conjunto de seda cara e joias exuberantes, olhou para mim com uma mistura de desdém e triunfo mal disfarçado. Cumprimentou-me com um frio aceno de cabeça. Segui para a mesa de jantar e sentei-me no lugar que sempre ocupei nessas ocasiões, a cabeceira, ao lado de Roberta. Desde a morte de Francisco, esse havia sido meu lugar nas celebrações familiares. Beatriz aproximou-se da mesa e parou, como se aguardasse algo. Foi então que Roberta se virou para mim com uma expressão que jamais esquecerei. "Mãe, preciso que você saia desse lugar." Meu coração falhou uma batida. "Como assim, Roberta?" "Esse lugar é para Dona Beatriz hoje. Ela é nossa convidada de honra." Senti como se tivessem jogado água gelada sobre mim. "Roberta, eu sempre sentei aqui. Este é o meu lugar na família." A tensão era palpável. Ricardo parecia constrangido e olhava para o chão. As crianças tinham parado de falar.
Beatriz permanecia em pé, observando a cena com um prazer mal disfarçado. Mãe, não complique as coisas, insistiu Roberta, sua voz agora mais dura. Por favor, mude de lugar. Não entendo, filha. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu em seguida permanecerá gravado em minha memória até meu último suspiro. Roberta se aproximou, colocou as mãos em meus ombros e me empurrou com tanta força que perdi o equilíbrio. Meu corpo de 66 anos não resistiu e caí pesadamente no chão diante de todos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Deitada no piso frio, olhei para cima e vi meus netos horrorizados. Luísa levou as mãos à boca, os olhos marejados. Mateus gritou meu nome. E nos olhos de Beatriz vi algo que gelou meu sangue. Pura satisfação. Este lugar é da mãe do Ricardo agora, disse Roberta friamente. Levante-se e sente-se ali. Apontou para uma cadeira lateral, como se eu fosse uma visita indesejada. Naquele momento, enquanto meus netos me ajudavam a levantar, algo se quebrou dentro de mim. Não apenas minha dignidade, mas algo muito mais profundo. A imagem que eu tinha do minha filha, o amor incondicional que sempre senti por ela. Tudo se desintegrou em questão de segundos. Você está bem, vovó? Sussurrou Mateus com lágrimas nos olhos. Estou, querido. Menti, acariciando seus cabelos. Mas por dentro, uma tempestade começava a se formar. Sentei-me na cadeira lateral, como uma estranha em minha própria família. Durante o jantar, observei como Roberta tratava Beatriz com uma deferência que jamais havia demonstrado por mim. Observei como meus netos me olhavam com tristeza, sem compreender por que sua mãe havia humilhado a avó daquela maneira. E enquanto observava tudo isso, uma decisão tomava forma em minha mente. Uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. O jantar prosseguiu numa atmosfera densa como neblina. Cada garfada tinha gosto de traição. Cada brinde era como um punhal em meu peito. Meus netos tentavam preencher o silêncio com comentários sobre a escola, mas até eles percebiam que algo fundamental havia mudado em nossa dinâmica familiar. Luísa ganhou o concurso de redação este semestre, comentei, tentando restaurar alguma normalidade. Ah, sim, respondeu Roberta sem sequer me olhar, completamente absorto em servir mais vinho para Beatriz. Dona Beatriz, o que achou do bacalhau? É uma receita portuguesa autêntica. Era como se eu tivesse me tornado invisível. Durante 4 décadas, eu havia criado aquela mulher. Tinha lhe dado tudo: amor, educação nas melhores escolas, oportunidades profissionais, apoio emocional e financeiro. E agora ela me tratava como uma intrusa indesejada em sua própria mesa. Mas o pior ainda estava por vir. Durante a sobremesa, captei fragmentos de uma conversa que fez meu sangue ferver. Então, como estamos com os detalhes da fusão? Perguntou Beatriz, enquanto degustava seu pudim. Tudo encaminhado, respondeu Roberta com entusiasmo. Os documentos estão praticamente prontos. Fusão, perguntei, incapaz de me conter. Que fusão? Roberta me olhou como se tivesse esquecido que eu ainda estava ali. Ah, é verdade, você não sabe. Vamos fundir a Veloso Construções com a Monteiro Incorporadora. Será o maior negócio imobiliário do ano. Senti o ar fugir de meus pulmões. A empresa que eu havia construído do zero, com suor e lágrimas, ao longo de 45 anos, seria fundida com a empresa de minha maior rival, sem que eu sequer fosse consultada. E posso saber quem autorizou isso? Perguntei, mantendo a voz firme, apesar da tempestade interna. Ora, mãe, eu sou o diretor-presidente, lembra? Você me passou o cargo no ano passado. Passei o cargo de gestão, não o direito de tomar decisões deste porte sem me consultar. Eu ainda sou a proprietária majoritária. Beatriz interveio com sua voz fria e calculista. Clara, você precisa entender que os negócios modernos exigem novas abordagens. Roberta tem ideias brilhantes que você, com todo respeito, não consegue mais acompanhar. Aquilo foi a gota d'água. Decidi que era hora de me retirar antes que perdesse completamente o controle.
Acho que está na hora de eu ir embora, anunciei, levantando-me. Claro, mãe. Descanse bem, respondeu Roberta, sem nem mesmo me acompanhar até a porta. Foi Luísa quem correu atrás de mim. Vovó, já vai? Pensei que ficaria até mais tarde como sempre. Não hoje, querida. Tenho assuntos importantes para resolver. Você está triste com o que aconteceu no jantar? A pergunta direta de minha neta me pegou desprevenida. Até uma adolescente havia percebido a injustiça daquela situação. Não estou triste, Luísa. Estou decepcionada. Mas às vezes, as decepções nos ensinam verdades importantes. Não entendo. Você entenderá em breve, meu amor. Eu te amo muito. Nunca se esqueça disso. Saí daquela casa sentindo uma estranha mistura de dor e determinação. O ar frio de dezembro encheu meus pulmões enquanto caminhava para meu carro. No banco do motorista, antes de dar a partida, peguei meu celular e fiz a primeira de muitas ligações daquela noite. Doutor Eduardo, é Clara Veloso. Peço desculpas por ligar na véspera de Natal, mas preciso de seus serviços imediatamente. Sim, é uma emergência. Eduardo Martins era meu advogado há mais de 30 anos, um homem brilhante e leal que conhecia cada detalhe legal dos meus negócios. Clara, o que aconteceu? Roberta está planejando uma fusão com a Monteiro Incorporadora sem minha autorização. Preciso que você prepare documentos para revogar todos os poderes dela na empresa. Todos, sem exceção. Houve uma longa pausa. Clara, você tem certeza? Isso significa... Eu sei exatamente o que significa. Também quero que você cancele todas as garantias que assinei em nome dela. A casa, os carros, os cartões corporativos, tudo. O que aconteceu entre vocês? Minha filha acabou de me mostrar quem ela realmente é, e eu vou mostrar a ela quem eu sou. Minha segunda ligação foi para Regina Santos, minha diretora financeira. Apesar da hora, ela atendeu prontamente. Dona Clara, tudo bem? Regina, preciso que você congele todas as contas conjuntas com Roberta amanhã cedo. Também suspenda o salário e os benefícios executivos dela. Há algum problema legal que eu deva saber? Não, Regina. Estou apenas recuperando o controle do que me pertence. A terceira ligação foi para Márcia Lima, minha segunda em comando na empresa. Uma mulher competente que esteve ao meu lado desde o início. Márcia, desculpe ligar neste horário. Poderia ir cedo ao escritório amanhã? Preciso que você retire todas as coisas pessoais de Roberta da sala dela. A senhora vai demiti-la? Ela não é mais diretora-presidente. Você ocupará o lugar dela a partir de amanhã. Prepare uma carta de demissão imediata por justa causa. Entendido, dona Clara. Mais alguma coisa? Sim. Coloque um bilhete na mesa dela que diga: este lugar não é para você. Quero que ela entenda perfeitamente a mensagem. Enquanto dirigia para casa, um sorriso se desenhou em meu rosto pela primeira vez em toda a noite. Roberta havia jogado suas cartas, acreditando ter o controle da situação. Mas ela havia esquecido um detalhe fundamental. Eu era quem havia construído o tabuleiro, e amanhã ela descobriria as verdadeiras regras do jogo. Cheguei em casa perto da meia-noite, mas dormir era a última coisa em minha mente. Enquanto o resto do Rio de Janeiro celebrava o Natal, eu me preparava para a batalha mais importante da minha vida. Acendi todas as luzes do meu escritório e espalhei sobre a mesa de mogno documentos acumulados durante 4 décadas de trabalho árduo. A primeira tarefa era revisar minuciosamente os contratos societários. Precisava confirmar algo que já suspeitava. Roberta nunca teve participação acionária real na construtora. Ela era diretora-presidente por minha indicação, não por direito adquirido. Toda a sua autoridade dependia exclusivamente da minha vontade, e essa vontade acabava de mudar radicalmente. Enquanto organizava os documentos, meu telefone tocou. Era Regina, minha diretora financeira. Dona Clara, estive revisando as contas desde nossa conversa. Há algo que a senhora precisa saber urgentemente. Diga, Regina.
Roberta tem usado as garantias da empresa para gastos pessoais muito maiores do que imaginávamos. A mansão no Jardim Botânico tem uma hipoteca de 3 milhões garantida pela senhora. O iate, 900 mil. Nos cartões corporativos, ela acumulou quase 500 mil em despesas pessoais nos últimos 6 meses. A informação me atingiu como um soco, mas não me surpreendeu. Roberta sempre teve uma relação problemática com dinheiro, gastando muito além do necessário para impressionar os outros. Ela está em atraso com algum pagamento? Vários. Sem suas garantias, todas as dívidas serão executadas imediatamente. Os bancos começarão os procedimentos de penhora assim que abrirem depois do feriado. Perfeito. Cancele todas as garantias ao amanhecer. A senhora tem absoluta certeza? Isso destruirá a situação financeira dela por completo. Regina, minha filha acabou de destruir algo muito mais valioso. Nossa relação. Agora ela aprenderá sobre consequências. Continuei analisando documentos até encontrar o que procurava. Os contratos de trabalho de Roberta. A Veloso Construções pagava a ela um salário mensal de 50 mil reais, além de benefícios que incluíam carros da empresa, seguro-saúde premium, despesas de representação ilimitadas e participação nos lucros anuais. Tudo isso desapareceria em questão de horas. Às 3 da manhã, liguei para Márcia. Chefe, não consegui dormir pensando no que me pediu. A senhora realmente quer fazer isso? Márcia, você confia no meu julgamento depois de todos esses anos? Claro, dona Clara. A senhora me tirou da pobreza e me deu oportunidades que jamais sonhei ter. Então confie em mim agora. Roberta cruzou uma linha sem volta. Vá cedo ao escritório, retire as coisas pessoais dela e coloque o bilhete exatamente como eu disse. Às 4 da manhã, revisei os balanços financeiros dos últimos 5 anos. O que descobri encheu-me de uma mistura de raiva e profunda decepção. Roberta havia desviado pequenas quantias para contas pessoais durante anos. Nada tecnicamente ilegal, mas eticamente reprovável. Ela tinha usado contatos da empresa para conseguir contratos paralelos. Tinha cobrado comissões por indicar fornecedores sem me informar. Minha filha não só me desrespeitou naquela noite, mas vinha traindo minha confiança sistematicamente por anos. Às 5 da manhã, liguei novamente para Dr. Eduardo. Clara, preparei os documentos que você solicitou, mas devo alertá-la. Isso terá consequências legais imediatas. Roberta poderia processá-la por demissão sem justa causa. Eduardo, tenho provas de desvio de recursos, uso indevido de bens corporativos e conflitos de interesse não declarados. Você acha que ela quer ir a julgamento? Entendi. Os documentos estarão prontos às 8 em ponto. Excelente. Também prepare os papéis para retomar a propriedade da mansão no Jardim Botânico. Foi um presente, mas está registrado como empréstimo familiar. Quero recuperá-la. A casa onde ela mora atualmente? Exatamente. Que ela aprenda a pagar aluguel como qualquer pessoa normal. Às 6 da manhã, enquanto preparava café, recebi uma mensagem de Mateus, meu neto. Vovó, a mamãe está muito nervoso. Ela tem gritado no telefone a noite toda. Está tudo bem? Respondi com carinho. Tudo ficará bem, querido. Sua avó te ama muito. Às 7 da manhã, fiz a ligação mais satisfatória de toda a operação. Banco Central. Bom dia, é Clara Veloso. Preciso cancelar imediatamente todas as garantias que tenho assinadas em nome de Roberta Veloso. Senhora Veloso, isso significará que os pagamentos serão executados imediatamente contra o devedor principal. Eu sei perfeitamente. Prossiga. Muito bem. Os documentos de cancelamento serão processados em 1 hora. Devo informar a senhora Veloso? Não é necessário. Ela descobrirá muito em breve. Às 8 da manhã, Dr. Eduardo chegou à minha casa com todos os documentos prontos. Assinei cada papel com determinação férrea: cancelamento de poderes executivos, revogação de autoridade bancária, demissão por justa causa, recuperação de bens cedidos como empréstimo familiar. Clara, uma vez que você assina isso, não há volta. Eduardo, há algumas horas,
Minha filha me empurrou para o chão na frente dos meus netos para dar meu lugar à minha maior rival. Você acha que há volta? Assinei o último documento às 8h30. Às 9 em ponto, liguei para Márcia para confirmar que tudo estava pronto no escritório. Chefe, já retirei todas as coisas dela. O computador, os certificados, até a planta que ela tinha na janela. Tudo está em caixas no depósito e o bilhete foi colocado exatamente no centro da mesa, como a senhora pediu. Perfeito. Quando ela chegar, deixe-a entrar normalmente. Não explique nada, que ela descubra a situação por si mesma. Às 9h30, recebi a confirmação de Regina. Dona Clara, todas as garantias foram oficialmente canceladas. Os bancos começarão as execuções a partir das 10 da manhã. Às 10 horas, vesti meu melhor terno. Hoje não era um dia qualquer. Era o dia em que Roberta Veloso descobriria o que a palavra consequências realmente significava. Servi uma última xícara de café e contemplei o amanhecer da janela do meu escritório. Depois de uma noite sem dormir, me sentia estranhamente energizada. Não havia vestígio de tristeza ou dor, apenas uma clareza cristalina sobre o que tinha que ser feito. Meu telefone estava no silencioso, mas eu podia ver as notificações se acumulando na tela. Mensagens, chamadas perdidas, e-mails. A tempestade havia começado. Roberta estava prestes a acordar para o pior dia de sua vida. E eu aguardaria pacientemente para ver sua reação quando finalmente compreendesse que as ações têm consequências e que subestimar sua mãe tinha sido o erro mais caro de sua existência. Roberta acordou naquela manhã de 25 de dezembro com um estranho pressentimento. Não era ressaca do champanhe da noite anterior, mas algo mais profundo, como se seu subconsciente tivesse captado sinais de perigo que sua mente consciente ainda não processava completamente. Do outro lado da cidade, eu observava meu telefone com a calma de quem sabe exatamente o que vai acontecer. Às 10h15, a primeira notificação surgiu. Roberta havia tentado me ligar. Ignorei. Em seguida, veio uma mensagem. Mãe, precisamos conversar. Algo estranho está acontecendo. Sorri. A tempestade estava apenas começando. Imaginei a cena se desenrolando na mansão do Jardim Botânico. Roberta recebendo ligações de bancos, um após o outro. Sua linha de crédito corporativa suspensa. Seu cartão empresarial bloqueado. O banco comunicando a execução imediata da hipoteca por falta de garantias. A financeira do iate exigindo o pagamento integral do saldo devedor. Em menos de uma hora, Roberta recebeu exatamente 42 chamadas de diferentes instituições financeiras, concessionárias de automóveis, administradoras de cartões e fornecedores corporativos. Seu mundo financeiro desabava em tempo real, enquanto ela ainda vestia pijamas de seda em sua cozinha de mármore italiano. Às 11 horas, como eu previra, ela decidiu ir imediatamente para a empresa. Precisava entender o que estava acontecendo e, mais importante, precisava de acesso aos recursos corporativos para lidar com a crise inesperada. Sentada em meu escritório doméstico, eu monitorava tudo através de mensagens de Márcia. Ela chegou. Ela me escreveu às 11h40. Parece confusa e agitada. Mantenha-me informada, respondi. 10 minutos depois, outra mensagem. Ela acaba de descobrir o bilhete. Está gritando. Quer falar com a senhora urgentemente. Imaginei a cena. Roberta entrando em seu antigo escritório apenas para encontrar Márcia sentada em sua cadeira, revisando documentos que antes eram sua responsabilidade. O choque inicial, a confusão e então a descoberta do bilhete no centro da mesa. Este lugar não é para você. As mesmas palavras exatas que ela havia usado comigo na noite anterior. Meu telefone não parava de tocar. Roberta, Ricardo, até mesmo Beatriz tentou me contatar. Ignorei todos. A hora de falar havia passado. Agora era a hora de ações e consequências. Às 13 horas, Márcia me enviou outra mensagem. Ela foi escoltada para fora do prédio pela segurança,
Tentou levar o computador da empresa e tivemos que impedir. Excelente trabalho, respondi. Como está o clima no escritório? Surpreendentemente calmo. A maioria dos funcionários sempre preferiu trabalhar com a senhora, não com ela. Isso não me surpreendeu. Roberta sempre tratou os subordinados com arrogância, enquanto eu sempre valorizei cada pessoa que ajudou a construir nossa empresa. Às 14 horas, recebi um e-mail de Dr. Eduardo. Clara, os documentos de transferência da mansão foram registrados. Roberta tem 72 horas para desocupar o imóvel. Às 15 horas, o inevitável aconteceu. Roberta apareceu em minha porta. Eu já esperava por isso e havia instruído o porteiro a não permitir sua entrada sob nenhuma circunstância. Através das câmeras de segurança, vi minha filha gritando no portão, exigindo falar comigo, sendo finalmente removida por seguranças quando ameaçou arrombar o portão. Foi doloroso? Sim, mas não tão doloroso quanto cair no chão diante de toda a minha família, humilhada pela mulher que eu havia criado com tanto amor. Às 16 horas, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Dona Clara, aqui é Luísa. A voz de minha neta me aqueceu o coração. Querida, como você está? Vovó, o que está acontecendo? Mamãe está fora de si. Disse que você destruiu tudo, que vai nos deixar na rua. Luísa, sua mãe tomou algumas decisões muito ruins e agora está enfrentando as consequências. Vocês, crianças, não têm culpa de nada. Ela está dizendo coisas horríveis sobre você. Imagino que sim. Mas você me conhece, Luísa. Você me viu cair no chão ontem à noite. Você acha que eu sou uma pessoa injusta? Houve um longo silêncio. Não, vovó. Você sempre foi justa comigo e com o Mateus. E continuarei sendo. Não importa o que aconteça entre sua mãe e eu. Meu amor por vocês dois nunca mudará. Ela disse que vamos ter que sair da casa. Sim, vocês vão. Mas não se preocupe. Tem um apartamento no Leblon que está vazio. Vocês podem ficar lá enquanto sua mãe reorganiza a vida dela. Obrigada, vovó. Luísa, uma última coisa. Você disse que sua mãe está aí em casa? Sim. Diga a ela que daqui a 5 minutos ela receberá um e-mail importante de Dr. Eduardo. Desliguei e enviei uma mensagem para meu advogado. Envie a carta agora. A carta que Dr. Eduardo enviou para Roberta foi redigida por mim na madrugada, em um momento de absoluta clareza. Roberta, as consequências de nossas ações às vezes chegam quando menos esperamos. Ontem à noite, você me mostrou que meu lugar na sua vida já não existe. Hoje eu mostro a você que seu lugar na minha empresa também não. Você tem 72 horas para desocupar qualquer propriedade que esteja em meu nome. A mansão, o iate, os carros, tudo. Você aprenderá a viver com seus próprios recursos, como deveria ter feito há anos. Não me procure, não me ligue, não tente intermediários. Esta decisão é definitiva e irrevogável. Sua mãe, que já não a reconhece, Clara Veloso. Às 17 horas, Ricardo, meu genro, tentou uma abordagem diferente. Ele me enviou um e-mail formal, como se estivéssemos tratando de negócios. Cara Dona Clara, compreendo seu descontentamento com os eventos de ontem à noite, mas acredito que estamos diante de uma oportunidade única de unir forças com a Monteiro Incorporadora. Gostaria de solicitar uma reunião para discutirmos os benefícios desta fusão. Minha resposta foi breve. Ricardo, você presenciou sua sogra ser empurrada para o chão e não fez absolutamente nada. Não temos nada para discutir, em hipótese alguma. Naquela noite, enquanto a maioria das famílias comemorava o Natal com alegria e união, eu estava sozinha em casa, mas estranhamente em paz. Havia feito o que precisava ser feito. As cartas estavam na mesa, e agora Roberta enfrentaria o mundo real pela primeira vez em sua vida privilegiada. Antes de dormir, recebi uma última mensagem de Mateus. Vovó, a mamãe está chorando trancado no quarto. O papai está gritando com ela. A Luísa disse que vamos morar num apartamento seu, é verdade? Respondi com carinho. Sim, querido.
E vocês podem vir me visitar sempre que quiserem. Eu te amo, vovó. Eu também te amo, Mateus, mais do que você pode imaginar. Adormeci com a certeza de que, apesar da dor, havia feito a única coisa possível diante da traição da minha filha. O amanhecer traria novos desafios, mas pela primeira vez em muito tempo, eu estava preparada para enfrentá-los em meus próprios termos. 3 dias após o desastre natalino, enquanto eu reorganizava a empresa sob minha liderança direta, recebi uma ligação inesperada que mudou minha perspectiva sobre toda a situação. Vovó? Era a voz de Luísa, mais madura e firme do que eu jamais havia notado. Oi, querida. Como vocês estão se adaptando ao apartamento? Estamos bem. É menor, mas muito bonito. Vovó, preciso te contar algo importante. Descobri por que a mamãe fez aquilo com você no Natal. Meu coração acelerou. O que você descobriu? Ontem à noite, ouvi uma conversa dela com o papai. Eles não sabiam que eu estava ouvindo. Luísa fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras. A mamãe estava desesperada, dizendo que a dona Beatriz prometeu salvá-la de uma dívida enorme se ela conseguisse fechar a fusão com a empresa dela. Parece que ela fez investimentos errados e perdeu muito dinheiro sem que ninguém soubesse. A revelação me atingiu como um raio. Não era apenas arrogância ou desrespeito. Havia desespero financeiro por trás das ações de Roberta. Ela disse que estava devendo mais de 5 milhões para agiotas, vovó, e que se não pagasse logo, estaríamos todos em perigo. Meu Deus, murmurei, tentando processar a informação. E por que ela não veio falar comigo? Ela disse para o papai que tinha vergonha, que sabia que você nunca aprovaria os esquemas em que ela se meteu. Algo sobre terrenos contaminados e propinas. Fechei os olhos, sentindo uma nova onda de decepção. Não apenas minha filha havia me desrespeitado publicamente, mas estava envolvida em negócios obscuros que poderiam destruir a reputação que levei décadas para construir. Tem mais, vovó. A dona Beatriz sabia de tudo isso. Ela descobriu os problemas da mamãe e ofereceu ajuda, mas com condições. Uma delas era, humilhar você publicamente no Natal. Ela queria quebrar você emocionalmente para que a fusão acontecesse sem resistência. Senti meu sangue ferver. Beatriz Monteiro havia manipulado minha própria filha contra mim, usando suas vulnerabilidades financeiras para atingir seus objetivos. E Roberta, fraca e desesperada, havia concordado. Obrigada por me contar isso, Luísa. Você é muito corajosa. Vovó, o que vai acontecer agora? Estou com medo. A mamãe está diferente, nervosa o tempo todo. Ontem ela quebrou um espelho com um soco. Não se preocupe, querida. Sua avó vai cuidar de tudo. Depois de desligar, fiquei sentada em silêncio por um longo tempo, processando tudo. A raiva que sentia por Roberta agora se misturava com uma pontada de compaixão. Ela havia feito escolhas terríveis, mas também havia sido manipulada em um momento de desespero. Isso não justificava suas ações, mas pelo menos as explicava. Liguei para Dr. Eduardo imediatamente. Eduardo, preciso que você investigue discretamente alguns negócios que Roberta pode ter feito nos últimos anos. Terrenos contaminados, possíveis propinas, qualquer coisa suspeita. Clara, se ela estiver envolvida em atividades ilegais, você sabe que teremos que reportar às autoridades. Eu sei. Mas antes disso, quero entender exatamente o que aconteceu. Minha próxima ligação foi para Regina. Regina, rastreie todos os movimentos financeiros pessoais de Roberta nos últimos 3 anos. Quero saber para onde foi o dinheiro que ela desviou e quem são esses agiotas a quem ela deve. Nos dias seguintes, as descobertas foram ainda mais perturbadoras do que eu imaginava. Roberta havia se envolvido com um grupo de investidores estrangeiros em um esquema para comprar terrenos contaminados a preço baixo, falsificar laudos ambientais e revendê-los com lucro astronômico. Quando as autoridades começaram a investigar, ela usou o dinheiro da empresa para subornar fiscais.
Quando isso não foi suficiente, recorreu a agiotas conectados ao crime organizado. Beatriz, sempre atenta a fraquezas que pudesse explorar, descobriu tudo e viu uma oportunidade perfeita: usar meu próprio filho para tomar controle da minha empresa. A humilhação pública na ceia de Natal não era apenas uma exigência mesquinha, era uma demonstração de poder calculada para quebrar meu espírito. Uma semana depois do Natal, tomei uma decisão que surpreenderia a todos. Marquei uma reunião com Roberta em terreno neutro, um café discreto no centro da cidade. Ela chegou abatida, com olheiras profundas e aparência descuidada. Não era mais a executiva arrogante de vestido impecável, mas uma mulher derrotada pelos próprios erros. "Mãe", ela começou, a voz embargada. Eu levantei a mão, interrompendo-a. "Sei de tudo, Roberta. Sobre as dívidas, os agiotas, os terrenos contaminados, os subornos e principalmente sobre o acordo com Beatriz." Ela empalideceu. "Como você? Isso não importa. O que importa é que você estava disposta a destruir não apenas seu futuro, mas o de seus filhos, por causa de escolhas estúpidas e gananciosas." Lágrimas escorreram pelo rosto dela. "Eu não tinha escolha, mãe. Eles ameaçaram minha família." "Você sempre teve uma escolha. Poderia ter vindo a mim. Eu sou sua mãe, Roberta, apesar de tudo." "E o que vai acontecer agora? Você vai me denunciar?" Olhei profundamente nos olhos dela, os mesmos olhos que um dia me olharam com tanto amor quando criança. "Não vou denunciá-la, mas você vai passar por um longo e difícil processo de redenção. Primeiro, vai confessar tudo aos seus filhos, com todos os detalhes sórdidos. Eles merecem saber que tipo de exemplo tem em casa." Ela assentiu, derrotada. "Segundo, você vai trabalhar na empresa novamente, mas não como diretora. Vai começar do zero, como assistente administrativo júnior, com um salário mínimo. Talvez, com o tempo, você recupere parte da confiança que destruiu." "E quanto às dívidas com os agiotas?" "Já foram pagas, não por você, mas por mim. Não por você merecer, mas porque não deixarei meus netos em perigo por causa de suas escolhas erradas." Os olhos dela se arregalaram. "Você pagou? Como?" 5 milhões não é nada comparado à minha paz de espírito e à segurança dos meus netos. Quanto a Beatriz, deixe-a comigo." Naquela mesma tarde, marquei uma reunião com minha antiga rival. Ela chegou ao meu escritório com aquele mesmo sorriso de triunfo que exibira na noite de Natal. "Clara, que surpresa receber seu convite. Veio discutir os termos da fusão?" "Não haverá fusão, Beatriz. Nunca houve essa possibilidade." "Seu filho parece pensar diferente. Minha filha não tem mais autoridade para tomar essas decisões, mas não a chamei aqui para falar de negócios." Coloquei sobre a mesa uma pasta com documentos. "Isso é uma denúncia formal que será apresentada ao Ministério Público amanhã. Detalhes sobre como você subornou funcionários públicos nos últimos 5 anos para conseguir aprovações irregulares de seus empreendimentos." O rosto dela perdeu a cor. "Isso é um blefe." "Tenho provas, Beatriz. Testemunhas, documentos, transferências bancárias, tudo. Você não é a única que sabe jogar este jogo." "O que você quer?" "Quero que você se afaste da minha família, completamente. Nenhum contato, nenhuma manobra, nenhuma manipulação. Se eu souber que você sequer mencionou o nome de um dos meus netos, esta pasta vai parar nas mãos do promotor no mesmo dia." Ela me encarou com ódio. "Você não vai se safar disso, Clara." "Já me safei, Beatriz. A diferença entre nós duas é que eu construí meu império com trabalho duro e ética. Você construiu o seu manipulando e destruindo pessoas. Adivinhe qual deles vai durar mais." Ela saiu do meu escritório derrotada, mas eu sabia que a guerra não havia acabado. Beatriz era perigosa, especialmente quando encurralada. Mas eu estava preparada. Décadas de negócios me ensinaram a sempre ter um plano B, C e D.
Naquela noite, olhando pela janela de meu apartamento, refleti sobre como a vida pode mudar em questão de dias. Uma semana antes, eu era uma avó que se preparava feliz para o Natal em família. Agora, estava em meio a uma guerra empresarial e familiar, tentando salvar não apenas meus negócios, mas também os destroços do que um dia foi uma família unida. O caminho para a reconstrução seria longo e difícil. Roberta precisaria provar seu valor novamente, não apenas como executivo, mas como pessoa. Meus netos precisariam de estabilidade e bons exemplos, e eu precisaria encontrar força para perdoar, mesmo sabendo que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Um ano se passou desde aquela fatídica noite de Natal. Dezembro voltou a cobrir o Rio de Janeiro com seu calor festivo, luzes coloridas adornando as ruas e um sentimento de renovação pairando no ar. Eu caminhava pelo corredor principal da Veloso Construções, observando o movimento dos funcionários preparando-se para o recesso de fim de ano. Parei diante de uma pequena sala no fim do corredor, onde Roberta organizava meticulosamente documentos em uma mesa simples. Não havia luxo ali, nenhum indício do escritório executivo que ela ocupara um dia. Seus cabelos agora tinham fios grisalhos nas têmporas, e seu rosto adquirira linhas de experiência que não existiam um ano atrás. Como está o relatório do projeto Barra? Perguntei, encostando-me no batente da porta. Ela levantou os olhos, surpresa com minha presença. Quase pronto, mãe. Só faltam alguns detalhes do cronograma. Ótimo. Preciso dele para a reunião de amanhã. Nos últimos 12 meses, Roberta passara por uma transformação profunda. Começando como assistente administrativo, trabalhou incansavelmente para provar seu valor. Sem privilégios, sem atalhos, apenas trabalho duro e honesto. Aos poucos, foi reconquistando o respeito dos colegas e, mais importante, dos próprios filhos. A conversa que ela teve com Luísa e Mateus, confessando todos os seus erros, foi devastadora para todos. As crianças ficaram chocadas ao descobrir que o pai que admiravam havia se envolvido em negócios escusos e traído a confiança da avó por desespero e ganância. Mas com o tempo, sua dedicação genuína à recuperação abriu espaço para o perdão. Beatriz Monteiro não teve o mesmo destino. 3 meses após nossa conversa, ela foi indiciada por corrupção em um escândalo que não tinha relação com as provas que eu possuía. Outros negócios ilícitos seus vieram à tona e sua empresa despencou em valor quando as investigações começaram. Uma ironia do destino que eu observei com distanciamento cauteloso. Mãe, chamou Roberta, interrompendo meus pensamentos. Posso perguntar algo? Claro. Você acha que algum dia vai conseguir me perdoar completamente pelo que fiz? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de todas as emoções não resolvidas daquele ano difícil. Respirei fundo antes de responder. Roberta, perdão não é algo que acontece de uma vez, como virar uma chave. É um processo contínuo. Há dias em que olho para você e vejo apenas minha filha, a menina que eu criei com tanto amor. Em outros, a memória daquela noite ainda dói como se fosse ontem. Ela baixou os olhos envergonhada. Mas estou orgulhosa da mulher que você está se tornando agora. Uma mulher que enfrenta as consequências de seus atos, que trabalha duro para reconstruir o que destruiu, que é honesta com seus filhos sobre seus erros. Isso vale muito mais do que qualquer cargo ou título que você já teve. Obrigada, ela murmurou, a voz embargada. Falando nisso, tenho um convite para fazer. Estou pensando em jantar em casa na véspera de Natal este ano. Apenas nós 4. Você, eu, Luísa e Mateus. O que acha? Seus olhos se iluminaram com uma esperança cautelosa. Tem certeza? Absoluta. Acho que está na hora de tentarmos construir novas memórias natalinas para sobrepor as antigas. Naquela noite, sentada em meu apartamento, refleti sobre o ano que se passara. A dor da traição ainda estava lá, como uma cicatriz que nunca desapareceria completamente. Mas havia algo novo também, uma sabedoria que só vem após travessias difíceis.
Aprendi que mesmo as pessoas que mais amamos podem nos machucar profundamente. Aprendi que consequências firmes não são crueldade, mas amor na sua forma mais difícil e necessária. Aprendi que perdão não significa esquecer, mas escolher seguir em frente apesar da dor. Na semana seguinte, recebi Luísa e Mateus para um almoço especial. Eles estavam maiores, mais maduros, marcados pelas experiências do último ano. Vovó, disse Luísa enquanto comíamos sobremesa, você acha que nossa família vai ficar bem algum dia? Olhei para minha neta, agora com 19 anos, uma jovem mulher com sabedoria além de sua idade. Defina bem, querida. Você sabe, normal, como antes. Sorri suavemente. Não seremos como antes. E isso não é necessariamente ruim. Antes tinha a aparência de perfeição, mas escondia mentiras, segredos e desrespeito. Prefiro uma família imperfeita, mas honesta, do que uma fachada bonita escondendo podridão. A mamãe está realmente diferente, comentou Mateus. Ele me ajuda com o dever de casa todas as noites agora. Antes ele sempre estava ocupado demais. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa, respondi. Na véspera de Natal, preparei minha casa com especial cuidado. Não havia luxo excessivo nem extravagâncias, apenas decorações simples e significativas, algumas delas feitas à mão por meus netos ao longo dos anos. A mesa estava posta para 4 pessoas, não havia lugar de honra na cabeceira. Todos os assentos eram iguais, simbolizando um novo começo baseado em respeito mútuo. Roberta chegou primeiro, trazendo uma garrafa de vinho modesta e um pequeno embrulho. É para você, disse ela, entregando-me o pacote. Não é nada caro, mas tem significado. Dentro havia um porta-retrato artesanal feito por ela mesma em um curso que começara nos fins de semana. A foto mostrava nós 4 em um piquenique, anos atrás, todos sorrindo sob o sol de um dia perfeito. É lindo, murmurei, genuinamente tocada. Quando as crianças chegaram, nos reunimos em torno da mesa. Não havia tensão no ar, apenas uma expectativa cautelosa, como quem testa o gelo de um lago antes de atravessá-lo. Antes de começarmos, disse Roberta, eu gostaria de dizer algo. Todos olhamos para ela, aguardando. 1 ano atrás, eu destruí nossa família com minhas ações. Empurrei minha própria mãe ao chão por ganância e desespero. Traí a confiança de todos vocês. Não há desculpa para o que fiz e carregarei essa vergonha pelo resto da minha vida. Ela fez uma pausa, respirando fundo para controlar a emoção. Mas quero agradecer a vocês por me darem uma segunda chance que eu não merecia. Especialmente a você, mãe. Você poderia ter me destruído completamente e teria sido seu direito. Em vez disso, você me ofereceu um caminho difícil de redenção. Isso é mais do que eu jamais poderia esperar. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Luísa. Mateus olhava para a mãe com uma mistura de orgulho e tristeza. E eu? Eu sentia uma paz que não experimentava há muito tempo. Família não é algo que temos, é algo que construímos todos os dias, respondi finalmente. Com erros, acertos, perdões e recomeços. Este Natal marca não um retorno ao passado, mas o início de algo novo. Algo mais honesto, mais forte porque foi testado pelo fogo. Levantei minha taça em um brinde. Há novos começos. Eles repetiram em uníssono. Há novos começos. Enquanto saboreávamos aquela ceia simples, mas significativa, observei os rostos à minha volta. Nenhum de nós era a mesma pessoa de 1 ano atrás. Tínhamos sido quebrados e remendados, como aqueles vasos japoneses reparados com ouro, onde as rachaduras não são escondidas, mas destacadas, tornando o objeto ainda mais valioso por sua história. A noite transcorreu tranquila, sem grandes gestos ou declarações dramáticas. Apenas uma família imperfeita tentando encontrar seu caminho de volta uns aos outros. E quando olhei para Roberta ajudando a recolher os pratos, tratando-me com um respeito que nunca demonstrara antes,
percebi que às vezes as maiores lições da vida vêm embrulhadas nos pacotes mais dolorosos. A queda daquela noite de Natal havia sido literal e metafórica. Eu caí no chão, sim, mas também caí em uma realidade que me forçou a enxergar verdades que eu preferia ignorar. Sobre minha filha, sobre minha empresa, sobre mim mesma. E agora, 1 ano depois, eu estava de pé novamente. Mais sábia, mais forte, mais consciente do valor do verdadeiro respeito. As consequências que impus não foram movidas por vingança, mas por um amor que era forte o suficiente para permitir que minha filha enfrentasse seus erros e crescesse através deles. Enquanto nos despedíamos na porta, Roberta me abraçou, o primeiro abraço genuíno entre nós em mais de 1 ano. Obrigada, mãe, ela sussurrou, por me ensinar a mais importante lição da minha vida. Qual? Que respeito verdadeiro não pode ser exigido ou tomado à força. Só pode ser conquistado dia após dia com ações que refletem nossos valores mais profundos. Sorri, sentindo um calor no peito que não tinha nada a ver com o vinho ou a comida. Feliz Natal, filha. Feliz Natal, mãe. Fechei a porta e fiquei sozinha, envolta no silêncio aconchegante de minha casa. 1 ano atrás, eu havia ido ao chão, humilhada e traída. Hoje, eu estava de pé, mais forte do que nunca, cercada por uma família que estava aprendendo o verdadeiro significado de respeito e dignidade. Às vezes, precisamos cair para reaprender a andar. E às vezes, a maior demonstração de amor é permitir que aqueles que amamos enfrentem as consequências de suas escolhas, para que possam crescer e se tornar as pessoas que foram destinadas a ser. Esta foi minha maior lição, uma que veio embrulhada no pacote mais doloroso, mas que, como todas as grandes verdades da vida, valeu cada lágrima derramada no caminho. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.